Olá, eu sou Isabela Dutra e esse é o programa Argumento. O plenário do Senado aprovou a proposta de reforma tributária em 2 turnos, por 53 votos a favor e 24 contrários, depois de um longo debate que durou 8 horas, uma sessão que durou 8 horas. O texto já foi enviado para a Câmara dos Deputados. Eu vou conversar sobre esse assunto com o relator da reforma, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Senador, muito obrigada pelo aceitar o nosso convite depois de tanto trabalho, depois de uma sessão tão longa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Senador, foram 30 anos, há 30 anos que esse assunto está em debate no país. Foram meses de trabalho, 120 dias, como o senhor falou. O senhor, por seu mérito, aprovou seu relatório, aprovou o texto. Qual o ponto principal do seu texto, da sua reforma? Bem, eu acho que o mérito, primeiro, precisa ser compartilhado com muitos senadores, porque, afinal de contas, essa não é uma obra de um único senador. Essa é uma obra compartilhada com todos os senadores que participaram do debate, que contribuíram com suas emendas ao longo das audiências públicas, ao longo das audiências temáticas, e nós procuramos ouvir a todos. O nosso relatório, que alcançou maioria na CCJ por 20 votos a 7 e alcançou maioria no plenário de 53 votos no primeiro turno, 53 votos no segundo turno, mostra de que a primeira vez que se aprova uma reforma em regime democrático no Brasil, nas duas casas. E agora o texto volta para a Câmara. O principal ponto do nosso relatório é, em primeiro lugar, a simplificação tributária. Em segundo lugar, a neutralidade da carga tributária. Nós criamos uma trava da carga tributária para que o povo brasileiro não pague mais tributo além do que já paga no dia de hoje. E que esta simplificação aponte para o futuro numa redução de alíquota. Ao mesmo tempo, de que nós possamos ter a desoneração através da não cumulatividade para a indústria, o que gerará mais emprego pela a competitividade dos nossos produtos industrializados. Ao mesmo tempo em que as exportações também serão desoneradas, o que significa dizer que o Brasil terá mais competitividade para exportar os seus produtos, inclusive os industrializados, ponto que nós perdemos ao longo das últimas décadas. Há pelo menos 30 anos o Brasil vem perdendo competitividade na indústria. Portanto, nós também buscamos o equilíbrio federativo para que esta reforma fosse para todos os brasileiros do Norte, do Sul, do Sudeste, do Nordeste, do Centro-Oeste, que todos se sentissem contemplados. E uma casa que é a Casa da Federação, como o Senado da República, representa muito bem esses estados, e quando alcançamos uma maioria tão absoluta como esse número de 53 senadores, mostra exatamente que nós alcançamos o nosso objetivo. Senador, muitas críticas de que, na verdade, a reforma aumentaria a carga tributária. O senhor sempre rebateu essas críticas. Não aumenta, ela vai reduzir? O que o senhor pode dizer para a população? Bem, esse é o discurso político da oposição, né? Que não conseguiu fazer uma reforma tributária porque não se interessou em fazer. E aí quer estabelecer um discurso com números aleatórios. Um belo dia alguém vai e diz assim, eu quero que a alíquota seja de 20%. Ora, se a alíquota for de 20%, e não der para pagar a folha de professor, a folha da saúde, e nós ficarmos sem saúde pública, sem educação pública no Brasil, o que vai acontecer? Se nós não tivermos segurança pública, nós já temos um problema gravíssimo de segurança pública. Imagine a desorganização fiscal e financeira dos estados e municípios. O que nós aprovamos aqui no Senado é garantir de que não haverá aumento de carga tributária, mas com a responsabilidade de que o equilíbrio fiscal e financeiro
dos estados, dos municípios, estão assegurados para que o Brasil possa gerar emprego, renda e, ao mesmo tempo, ter a tranquilidade, a normalidade do funcionamento das coisas públicas, que são fundamentais para o Brasil. O Brasil precisa do funcionamento das coisas públicas. E a responsabilidade para não haver aumento de carga tributária está assegurado na trava da carga tributária que colocamos na reforma e que foi aprovado no dia de ontem. Como vai funcionar a trava, senador? Ela vai funcionar da seguinte forma: de 2012 a 2022, nós temos um valor de referência em função do que aconteceu nesses 10 anos. Esse valor de referência será acumulado para medir com os 4 primeiros anos da implementação do CBS. Se a média dos 4 primeiros anos for maior do que o valor de referência, a alíquota terá que ser reduzida. Se for menor ou igual, isso se tornará investimento público ou redução de alíquota. Da mesma forma, com o IBS, nós teremos no igual período o valor de referência e também nos 4 primeiros anos teremos uma média e se a média for maior, terá a redução de alíquota do IBS ou se for igual ou menor, ou vai para investimento ou redução de alíquota. Portanto, está garantido de que não haverá aumento de carga tributária para o povo brasileiro na lei que nós aprovamos no dia de ontem. O senhor falou bastante também da cesta básica, da Sim. isenção de impostos da cesta básica, do cashback para gás, para energia elétrica, sobre áreas de educação e de saúde. O que o senhor pode falar sobre esses setores? A educação e saúde já veio da Câmara com alíquota reduzida. Portanto, nós mantivemos o texto que veio da Câmara. Com relação à energia elétrica, não. Nós inovamos aqui no Senado, nós excluímos do imposto seletivo e garantimos o cashback na conta de energia elétrica. Para aqueles que são de baixa renda, terão a restituição do imposto na conta de energia elétrica, que será regulamentado por lei complementar. De igual modo, no gás de cozinha. O gás de cozinha também, para quem for de baixa renda, será desonerado o imposto através do cashback, que será restituído ao povo de baixa renda. Portanto, a política social, que é uma das funções do tributo, está garantida na política do Senado. Na cesta básica, o que nós garantimos foi que a cesta básica do enfrentamento da fome, que é a cesta básica social, essa será com alíquota zero, garantindo, portanto, o enfrentamento à fome com alíquota zero. E uma cesta estendida, uma cesta básica estendida, com produtos além da cesta básica, estes com uma alíquota reduzida, de 60% de redução, ou seja, pagando apenas 40% do valor do IVA padrão. E para a população de baixa renda, cashback, ou seja, aqueles que são de baixa renda também não pagarão o imposto sobre a cesta básica estendida. E na cesta básica de enfrentamento à fome, a garantia da regionalização dos produtos e a garantia da qualidade nutricional dos produtos que comporão a cesta básica, garantindo, portanto, qualidade, regionalização, enfrentamento à fome e garantindo uma amplitude de produtos sem aumentar o déficit fiscal, pressionando a alíquota geral para cima. É justiça social de um lado e equilíbrio fiscal do outro. Certo. E como fica o setor de serviços, senador? Eles tiveram um desconto de 30% no imposto, não é isso? Não, veja, os profissionais liberais, os profissionais liberais que são os advogados, os arquitetos, os contadores, os profissionais na área de saúde, esses terão uma redução de 30% quando faturarem acima do Simples Nacional. Ou seja, aqueles que faturarem mais de 5 milhões de reais por ano, que é apenas o topo da cadeia, eles pagarão 70% do IVA nacional. Se o IVA for de
25%, eles vão pagar 70% do IVA nacional. Foi isso que nós aprovamos no dia de ontem. Mas para o setor de serviços, você acha que vai ter algum o setor aumento? O setor de serviço é meio da cadeia produtiva. Certo. E na prestação de serviço para a CNPJ, quem paga se credita, portanto, quem paga se credita é igual a zero. Eu pago, eu me credito e transfiro para o próximo elo da cadeia produtiva. É a não cumulatividade. E aqueles que vão para a ponta da prestação de serviço para a pessoa física, esses, se forem simples, vão pagar apenas até o limite do Simples Nacional, que não houve nenhuma alteração. Nenhuma alteração. O ministro Alexandre Padilha esteve aqui no Congresso para agradecer o senhor pelo trabalho, agradecer pela aprovação. E como fica a renúncia fiscal para o governo dos setores que tiveram isenção? Como foi essa negociação? Não, essa negociação foi absolutamente milimétrica, medida através de negociações com o Ministério da Fazenda. Cada uma das ações que nós fizemos, nós já recebemos o texto que veio da Câmara com a grande maioria das exceções que veio da Câmara. Ao contrário, aqui no Senado, nós fizemos algumas mudanças até para reduzir essas exceções e aí estabelecemos algumas exceções milimétricas, como o cashback do gás de cozinha, que é algo que a baixa renda se beneficia, o cashback para a questão da energia elétrica, que beneficia também a população de baixa renda, a questão dos bens de capital, que é importante para os investimentos na área de saneamento, que é um dos déficits sociais mais relevantes que o Brasil possui. Portanto, todas essas ações que foram feitas aqui no Senado foram feitas negociando com o Ministério da Fazenda. Certo. E agora a negociação na Câmara. O que o senhor espera da Câmara? O deputado Aguinaldo Ribeiro, que será o relator, esteve no plenário acompanhando toda a discussão. O senhor informou que ia conversar com ele, com o presidente da Câmara também, sobre o texto aprovado aqui. Como ficou? Eu tenho conversado com o deputado Aguinaldo Ribeiro. As nossas equipes técnicas já estão conversando, já estão trabalhando juntas há alguns dias. E eu espero que nós possamos, nas próximas semanas, construir com a Câmara um trabalho de parceria, como nós fizemos aqui no Senado. Eu, desde o primeiro momento que assumi a relatoria, elogiei, reconheci o trabalho importante que foi feito na Câmara, seja pelo presidente Arthur Lira, seja pelo relator Aguinaldo Ribeiro, e aqui no Senado procuramos contribuir fazendo avanços e aprimoramentos no texto. Conversamos, mostramos, dialogamos, inclusive acatamos algumas sugestões do próprio Aguinaldo no nosso texto. Portanto, estamos com um diálogo absolutamente fluido, desobstruído, construtivo, e esperamos e estamos muito otimistas de que teremos até o final do ano a promulgação da emenda constitucional. Então é improvável que seja fatiado ou que volte para cá, na sua opinião? Não, eu acho que o fatiamento, eu volto a repetir, o sistema tributário é muito complexo, sim, é uma matéria muito difícil de você fazer um fatiamento, a não ser que seja uma questão pontual aqui ou acolá, que seja um ponto muito específico. Caso contrário, é muito difícil o fatiamento. Agora, é óbvio que a Câmara tem a total autonomia no seu espaço bicameral. Agora, cabe ao presidente do Congresso, o presidente Rodrigo Pacheco, portanto, fazer a avaliação com relação à promulgação da PEC. E qual o saldo que fica para o senhor? De um marco histórico, tantos meses de trabalho nesse texto, que saldo fica para o senador Eduardo Braga? Uma grande experiência na minha vida pública, de já 42 anos de vida pública, um grande aprendizado, um grande desafio e um momento histórico para o Brasil. Como eu disse, é a primeira vez em regime democrático que o Brasil aprova no parlamento uma reforma tributária. Antes, o Brasil aprovou
em regimes autoritários, reforma tributária. Portanto, eu vejo muita gente fazendo comentários, dizendo o texto ideal, Numa democracia, o texto ideal é aquele que a maioria tem consenso para aprovar. E o que nós conseguimos foi construir um texto que houvesse um consenso majoritário de 53 senadores que pudesse aprovar o texto que agora está retornando à Câmara dos Deputados. Portanto, eu me sinto muito honrado. Quero agradecer mais uma vez tanto ao presidente Rodrigo Pacheco quanto ao presidente Davi Alcolumbre pela confiança em delegar a função de relator desta importante missão. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Parabéns pela aprovação. Seja muito bem-vindo sempre aqui ao programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. E obrigada a você também que nos acompanhou. Este programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no nosso canal do YouTube. Agradeço a sua companhia mais uma vez e até o próximo argumento.